Olá, pessoal! Na última aula, nós falamos sobre as células, sobre a disciplina de citologia e vimos também algumas organelas responsáveis por várias reações químicas no nosso organismo. Vimos que a célula é a unidade funcional do corpo humano e elas são capazes de realizar diversas funções no nosso organismo. Muito bem, agora nós vamos ver algumas outras organelas que compõem a nossa célula. O complexo golgiense e os lisossomos estão internamente ligados. O complexo golgiense, como vocês podem observar aí na figura, ele é formado por essas cisternas. A membrana se dobra e forma essas cisternas. Ele também é responsável por receber algumas proteínas e fazer a transformação e armazenamento dessas. Já os lisossomos, que são subprodutos do complexo golgiense, eles são responsáveis por fazer a digestão intracelular. O que significa essa digestão intracelular? Outras organelas, durante o processo de vida da célula, ela vai morrendo, ela vai perdendo a sua capacidade de sintetizar, de armazenar substâncias, enfim, de fazer aquelas reações químicas que a gente comentou. E essas organelas, elas envelhecem. Então, a própria célula, ela precisa retirar essas organelas que não são mais funcionais dentro do nosso organismo. Então, esse lisossomo, ele engloba essa organela que não é mais necessária e faz a degradação da mesma. Leva para próximo da membrana plasmática e libera esse subproduto. Ou seja, esse processo é extremamente importante para a renovação dessas organelas no nosso organismo. Outra organela importante também que nós encontramos dentro das nossas células são os centríolos. Olha só a figura. Ele é formado por esses microtúbulos. E esses centríolos, eles são fundamentais quando nós falarmos da divisão celular. Quando ocorre a divisão celular, ou seja, uma célula vai se transformar em outra célula, esses centríolos, eles vão sinalizar para a célula o momento exato do que nós chamamos da fase de citocinese, ou seja, o rompimento das membranas dessas células. E quem sinaliza isso, esse momento de você dividir a célula, são os centríolos. Eles também são encontrados e são partes fundamentais na locomoção de algumas células especializadas. Por exemplo, as células gaméticas masculinas, chamadas de espermatozoides, possuem uma cauda. E essa cauda, ela é fundamental para a locomoção dessa célula até ela chegar ao óvulo. Pois bem, quem forma essa cauda são os centríolos. Eles têm papel fundamental na formação dessa cauda, desse flagelo, como nós chamamos. Seguindo nosso estudo sobre essas organelas, nós chegamos então na mitocôndria. A mitocôndria, ela é extremamente importante para a nossa célula. Inclusive, ela é fundamental para várias outras reações que ocorrem no nosso organismo. Por quê? Percebam aí comigo que a mitocôndria, como mostra a figura, ela possui, na verdade, duas membranas, uma interna e outra externa. E notem também que dentro da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial, eu tenho o DNA, ou seja, a mitocôndria tem um DNA próprio. A célula tem o seu DNA no seu núcleo, mas a mitocôndria, que é uma organela, possui o DNA próprio. Isso é fundamental quando nós falarmos de produção de energia. A mitocôndria é responsável por produzir e armazenar energia em forma de ATP no nosso organismo, através de uma reação chamada respiração celular. Então, quando falarmos de mitocôndria, devemos automaticamente lembrar que a função principal dessa organela é a respiração celular. Nós encontramos muitas mitocôndrias, ou seja, a presença dessas mitocôndrias em células que precisam de muita energia para poder fazer todo o metabolismo, como por exemplo, nas células musculares, tanto musculares estriadas cardíacas, ou seja, células do coração,
como também dos nossos músculos, porque nós precisamos nos movimentar. Então, a produção de energia e, consequentemente, a respiração celular nessas células é fundamental. Por isso, eu terei a presença de muitas mitocôndrias dentro dessas células especializadas. E aí eu trago para vocês, nessa próxima figura, alguns tipos celulares. Muitas vezes a gente acha que célula é simplesmente uma bolinha com um monte de organelas dentro. Mas, na verdade, isso varia muito, porque células elas vão se especializar naquilo que elas precisam resolver, ou seja, qual é a função dessa célula. Percebam aí na figura que nós temos, por exemplo, as células sanguíneas, tem um formato arredondado, nós temos ali em vermelho as hemácias que não possuem núcleo porque elas precisam carregar o oxigênio dentro do nosso sangue. Então essas células têm esse formato, têm os seus núcleos específicos porque são células especializadas no sangue. Nós temos ao lado as células da pele, por exemplo, que são células justapostas. O que eu quero dizer com isso? São células que estão uma do ladinho da outra, porque elas precisam firmar a camada da nossa pele. É uma barreira de proteção. Nós temos também outro exemplo ali de célula óssea, por exemplo. Os nossos ossos não estão mortos, eles são células vivas. E imagine você que a cada 2 anos nós renovamos todos os nossos ossos. E os ossos também vão fazer parte, vão produzir as células sanguíneas. Então, uma célula vai interligar com a outra, um organismo vai interligar com o outro. Nós temos também outras células ali mostradas nessa figura, como por exemplo as células epiteliais. Essas que vocês veem aí, elas fazem parte do nosso intestino. Percebam que elas têm alguns cílios. Esses cílios ajudam na absorção. Por quê? Porque o nosso intestino, principalmente o intestino grosso, ele é responsável pela absorção de nutrientes e de líquidos. Então essas células precisam desses cílios, elas são especializadas em absorver líquidos e nutrientes. Temos também outras células ali representadas, como as musculares cardíacas, as musculares esqueléticas e a do músculo liso. Todas são células musculares. São células que são responsáveis principalmente por contração. Então, elas são especializadas. Olhe, perceba o formato dessas células. Elas são diferentes por conta da sua função. E, por último, uma figura de um neurônio, que é uma célula nervosa. Ele é dessa forma porque ele é especializado em passar impulsos nervosos, ou seja, vai levar informações do ambiente para o seu corpo, informações de uma célula a outra, de um órgão a outro. Então, por isso, são células especializadas, células que vão ter formatos diferentes, funções diferentes, mas todas elas têm essas organelas dentro delas. Todas essas organelas que a gente estudou até agora, tá? E tudo isso vai ser responsável pela metabolização de substâncias dentro do nosso organismo. Isso é fundamental para a estética. Nós precisamos entender como as células trabalham para que então saibamos qual o melhor atendimento, qual o melhor... Precisamos saber como funcionam essas células para compreender qual seria o melhor tratamento indicado para determinados casos. Se uma célula epitelial perdeu algumas substâncias responsáveis pela elasticidade da pele, pela tonicidade, ou músculo, o que aconteceu com aquelas células musculares e por que eu terei que usar determinado tratamento. Então é fundamental conhecer cada célula, o seu metabolismo, a sua função e o seu formato. Bem, espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho e nós nos vemos na próxima disciplina de histologia.